Bom, gente, vamos para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje, nós vamos para um papo calcinha. Trouxe um ambiente bem leve, né? Para a gente falar alguns assuntos aí que são um pouco tabus na sociedade. Então, já botei até um brinquinho de coração, ó, para as pessoas ficarem mais calmas. Tô numa versão bem romântica. Minha vizinha resolveu, meu vizinho tá numa reforma ali. Botei o microfone, talvez consiga filtrar um pouco o barulho para vocês. Preparei um cappuccino para nós tomar um café. E esse, gente, não é um assunto para criança. Então, quem tá com criança na sala, tira. Minhas filhas, se vocês entraram nesse vídeo, obedeçam a mamãe de vocês. Esse vídeo não é para vocês ainda. Gostaria muito que vocês assistissem quando vocês estivessem aí por volta dos seus 17, 18 anos. Mas possivelmente eu já vou ter falado com vocês sobre isso. Então, saiam do vídeo, por favor, que ainda não é momento de vocês consumir esse conteúdo, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Me contem se vocês querem, né? Meus vibradores hoje tenho, finalmente, graças a Já. Me contem se vocês querem vídeos falando sobre vibradores e os meus preferidos. Eu já tive outros, não muitos, que vocês sabem que eu não sou de ter um monte de base, um monte de chinelo, um monte de tênis, mas eu já experimentei outros além desses dois que eu gosto bastante, tá? Então hoje o assunto é sobre essa relação da mulher com o próprio corpo e contar para vocês como que isso aconteceu para mim de uma forma um pouco tardia, aos 34 anos. Eu gostaria de ter tido isso nessa cabeça mais cedo. Mas é isso, né, minha gente? Cada coisa chega na nossa vida quando a gente está aberta e quando a gente está pronta também, né? Eu não acredito que nada vem antes do tempo, nem tarde, chega na hora certa. Bom, nesse vídeo vou dividir com vocês como começou a minha jornada de conhecer, né, de autoconhecer o meu corpo. Eu sempre fui uma pessoa, eu não vou falar assim que eu não gostava de sexo, mas eu já fui uma mulher que inventou muita dor de cabeça para não transar. Já fui uma mulher que já fingiu muito orgasmo para a relação sexual acabar logo. E aí, tipo, a pessoa acaba logo, goza logo e acaba com tudo. E depois que eu entrei no autoconhecimento, que foi essa jornada de me autoconhecer, eu quase virei um monge da montanha. Então, assim, eu tinha uma amiga que ela falava, amiga, eu achei que tu ia virar um monge, porque eu fui morar até num lugar bem recluso, que era tudo mato, não tinha uma farmácia no meu bairro, era do outro lado da BR, então eu fiquei no modo caverna nesse período do autoconhecimento, e principalmente nesse período eu não sentia nenhuma necessidade, eu não tinha libido, eu já não tomava mais anticoncepcional, mas eu não tinha libido, eu não tinha necessidade, eu ficava um ano sem sexo, sem me tocar, sem sentir absolutamente necessidade de nada. Então, assim, eu não era aquela pessoa assim, meu Deus, eu preciso... Não era, né? E eu não sentia falta, literalmente eu não sentia falta. E aí, como que aconteceu, né? Como vocês sabem, e eu também não assistia nada desses conteúdos de vibradores, eu não assistia conteúdo em Xvideo, tem várias plataformas aí de conteúdo adulto, naquela época nem sei, né? Hoje eu tô com 42 anos, então eu comecei com 34, tem 8 anos mais ou menos que eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, só que do meu próprio corpo, porque até então eu só queria cuidar do espírito, da mente, né? E eu esqueci que a gente vive dentro de um corpo, que a gente está vivendo uma experiência terrena. Mas é claro, né? A gente foi moldada até para se desconectar da matéria, para viver essa vida de renúncia, né? Do corpo e por aí vai. E aí, o que aconteceu, né? Aconteceu de uma forma muito inesperada. Eu fui visitar uma amiga e essa amiga tinha ganhado bebê. Então, eu tinha ido visitar essa amiga numa outra cidade e passar o dia com ela. Quando eu cheguei na casa dela, hoje a gente não tem mais essa relação próxima, mas naquela época a gente era muito, muito próxima. Quando eu cheguei na casa dessa minha amiga, ela tava mal-humorada. E ela tinha ganhado, não sei quanto tempo a bebê dela tava, assim, mas tinha meses, assim, que a bebê tinha nascido, era recém-nascido. E ela assim, eu fico muito mal-humorada quando eu fico sem sexo. Aí eu ouvi aquilo. Porque as mulheres também não têm esse hábito de conversar sobre isso. Eu acho que isso é mais comum
num grupo masculino do que as mulheres entre si, as amigas entre si, falar sobre, não sei como é que é hoje, né? Porque hoje eu nem tenho um círculo de amigas assim, mas o que eu me lembro, a gente não falava sobre isso, nunca foi um assunto, vibrador, siririca, essas coisas todas, né? E aí eu falei assim, tu sente falta de sexo? Dela assim, sim, amiga, eu gosto de sexo. E eu, se eu fico uma semana sem, eu fico mal-humorada, eu preciso de sexo. E aí, quando ela falou aquilo, automaticamente, assim, a minha cabeça bugou. Porque, tipo assim, mulher gosta de sexo. Porque na minha cabeça, quando ela falou aquilo, automaticamente a minha cabeça já pensou, gente, eu achava que sexo era uma coisa do homem, era uma coisa de homem, né? Era uma coisa do universo masculino. Eu nunca tinha ouvido uma mulher falar que gosta de sexo. E quando ela falou aquilo, minha cabeça, né? Aí ela assim, tu não sente falta? Aí eu falei, tipo, eu não tava mais namorando com o meu ex, né, que é o Robson. Eu tava o quê? 9 meses que a gente tinha terminado o relacionamento e eu não tava sentindo falta de nada. Tava quieta ali, achando que eu tava super espiritualizada. Minha vida ainda não tinha mudado significativamente, nada. Mas não tinha, assim, grandes resultados. Mas também não tava já naquela contação de moeda, né? Já conseguia ter frutos, assim, na internet. E nessa época eu tinha um canal que era o Papo Feminino, que foi aquele meu canal que chegou a quase 500 mil de inscritos, tinha um pouco mais de 400 mil inscritos. Só que nesse canal era papo calcinha, mas era papo de menstruação, do desconforto do corrimento com a calcinha, né? Porque até isso eu tinha vergonha na hora do sexo, assim, de tirar a calcinha e a calcinha ali tá molhada. Mas, gente, o nosso órgão é lubrificado, é um órgão molhado, né? Então, coisas, assim, básicas que a gente vê que a gente não aprende em casa e a gente vai descobrindo sozinha ou a gente vai reprimindo sozinha, né? Então, a gente vê, mas a gente não para pra pensar, não para pra pesquisar e vai botando ali embaixo do tapete e não olha pra isso e não para pra sentir os desconfortos que tem com o próprio corpo, enfim, com a própria sexualidade. E aí eu falei, não. Ela assim, tu não se toca? Tu não bate uma siririca, nada? Aí eu disse, não. Ela assim, meu Deus, amiga. E aí eu me senti assim, tipo, meio que um ET. E aí ali eu comecei a observar os pensamentos que vinham na minha cabeça com relação àquilo. Porque ela assim, tu nunca leu um livro de erótico? Eu disse, não. Daí ela assim, não, amiga, eu vou te dar um livro pra te ler e ler esse livro. Aí eu falei, gente do céu. E quando ela falava aquilo, ela foi pegar o livro para mim, ela saiu da sala, foi lá dentro, buscou o livro e trouxe o livro. O nome do livro se chamava Toda Sua. Eu lembro que o primeiro nome da autora era Silvia e o segundo nome eu não me lembro muito bem. E aí, é uma capa preto e branco, assim, se eu não me engano, tem um salto alto na capa. E ela assim, lê esse livro aqui. Esse livro é muito bom. Era um conto erótico. Logo, eu já observei as minhas crenças todas borbulhando, os meus julgamentos sobre aquela situação e sobre aquilo. Então, quando eu comecei a observar os pensamentos que vinham e o sentimento que vinha, é do tipo assim, cara, que futilidade, sabe? Tipo assim, como eu vou me sentir? Por que eu nunca li esse tipo de livro? Comecei a me questionar. Por que eu nunca li esse tipo de livro? Ah, porque eu acho que eu ia me sentir muito fútil se eu lesse esses livros 50 tons de cinza, esses contos eróticos. Depois, eu comecei a me questionar. Por que eu nunca me toquei? Por que eu não sei nem como fazer, né, essa tal da siririca? Como que é isso? Como que faz? Por que eu nunca fiz? Assim, porque eu aprendi que era pecado, porque eu aprendi, né, que a gente tem que reprimir o prazer. Outra, porque eu achei que sexo era coisa de homem. Eu comecei a mapear e observar todos os meus pensamentos que vinham. Isso é autoconhecimento na prática, é assim que eu me autoconheço, gente. É vivendo as experiências. Não é assim com muito curso, muito livro, é muito. Eu me coloco na situação e vou vivendo ela, né? E aí eu disse, gente do céu, o que tá acontecendo aqui? Beleza, e aí ela contando, né, das histórias dela, e que isso é uma pauta no casamento, porque ela conversava com o marido, da necessidade dela, além da questão sexual, ela tinha esses momentos, assim, né, de... Eu acho tão estranho bater siririca, tocar siririca, enfim. Aí a palavra masturbação é mais pesada ainda, não sei um jeito gentil e leve de falar isso, né, mas enfim. E que ela falava assim, eu vou lá no banheiro e tal, não sei o que, volto.
Beleza, eu disse, gente do céu, como é que pode isso? Só que o fato é que quando as coisas vêm pra mim, eu nunca, antes de julgar, porque eu já fui muito julgadora, eu já fui muito, eu olho para aquilo que está aparecendo no meu campo e eu digo, o que que isso quer me ensinar nesse momento da minha vida? O que que eu posso aprender com isso? Né? E eu uso tudo como um espelho, como ferramenta de autoconhecimento. Beleza, visitei ela, voltei para minha cidade e eu disse, gente, eu preciso ler esse livro. Comecei a ler o tal do livro. Eu disse, tá, eu só vou ler por quê? Porque foi uma amiga que recomendou. Claramente, se fosse qualquer outra pessoa, eu jamais, jamais leria esse livro, porque, como eu disse, a gente não faz as coisas porque a gente tem crenças sobre essas coisas. E eu tinha essa crença, né, de futilidade, de que, ai meu Deus, e aí tem todo um julgamento, né, da mulher que gosta de sexo, da mulher que é aberta para o sexo, que a mulher que é independente, que tem essa coisa do prazer, tem todo um julgamento social com relação a isso, e a mulher, e aí depois eu fui descobrindo uma tonelada de crenças com relação a isso, e por que que a gente também reprime essa parte, o prazer, a sexualidade, enfim. O fato é que eu fui para casa e eu disse, eu vou ler esse livro. E aí, na medida que eu ia lendo o livro, né, era um conto ali, uma história, aí tinha uma narrativa, o meu corpo começou a acender. Aquele corpinho ali que estava quietinho, meditando, fazendo Ho'oponopono, eu meditava todo dia, já tinha 2 anos, eu meditava todos os dias, eu falava de outro lugar, calma, enfim, eu estava muito, né, praticando ali, né, esse autoconhecimento, limpeza de crença e coisa, e vivendo longe de tudo, não tinha, eu estava sem beber, eu fiquei 3 anos no meu início de processo de autoconhecimento, 3 anos sem botar uma gota de álcool na boca, porque eu queria ver como que era a minha capacidade de me divertir sem álcool, se eu me divertia mesmo porque eu bebia no pagode, ou se porque eu era feliz sem a bebida. Então eu comecei no meu laboratório de autoconhecimento, eu fiz vários experimentos na prática, tirei algumas coisas, como eu disse para vocês, eu era fumante, parei de fumar. Então eu comecei a observar como eu me sentia com determinadas coisas. A gente tá ficando até calor, por causa do café. Daí comecei a ler o livro e eu comecei a ficar excitada enquanto eu li o livro. O meu corpo começou a acender. Eu comecei a perceber que a minha pepeca, a minha vagina, enfim, como vocês entendem, começou a ficar. A minha filha fala periquito, de bem periquito nem combina, tem que ser coisa de termina com A, tá louca? Começou a ficar lubrificada e eu falei, gente, o meu corpo tem essa capacidade toda de sentir prazer porque eu tô lendo um livro. E aí logo eu comecei a me questionar, mas eu já inventei tanta dor de cabeça por falta de apetite sexual, por falta de vontade. E agora eu tô apenas lendo um livro e o meu corpo está com desejo, meu corpo está excitado. E eu falei, meu Deus, eu falei, será que tem alguma coisa que eu não sei? E aí eu comecei a andar nessa direção. Eu fiquei muito surpresa com o quanto o meu corpo tinha reagido àquela história. E é muito legal porque depois, na minha jornada, teve algum momento que eu seguia a Malu Perini, fiquei um tempão acompanhando a Malu Perini. E lá nos destaques do Instagram dela, hoje ela não fala muito sobre isso, mas bem depois, assim, ela começou a contar que tinha alguma coisa que faltava no casamento dela, que ela não sabia o que que era, e que ela não tinha tanto essa coisa, né, sexual, e que ela começou a ler vários contos eróticos, e o quanto isso melhorou essa questão da rotina sexual do casamento e tal. E ela falou uma coisa que é isso, assim, se você não sabe cozinhar, se você não tem domínio, você anda nessa direção para aprender. Então eu nunca tinha andado nessa direção com relação à questão sexual, nunca tinha parado para refletir sobre sexo, eu nunca tinha parado para observar que eu inventava orgasmo e fingia orgasmo, eu nunca tinha parado para perceber que eu inventava dor de cabeça para não transar. Isso foi vindo depois daquele movimento ali, como era o meu comportamento com relação àquilo. Aí eu lembro que nesse dia ela falou, menina, experimenta se tocar, experimenta. E eu disse, meu Deus, nessa época minhas filhas ainda moravam comigo. E aí eu disse, meu, eu preciso comprar na primeira coisa que eu pensei foi um pinto de borracha. Eu não pensei em vibrador. E aí eu comecei a pesquisar na internet o tal do pinto de borracha, da prótese de borracha. E eu me lembro que eu ia fazer um vídeo no meu canal, no Papo Feminino, que era como colocar absorvente interno. Eu já uso absorvente interno há muitos anos.
Eu já usei coletor menstrual também, mas eu tive um problema, o coletor ficou preso na pepeca, eu tive que tirar o coletor no hospital. Então, assim, isso é papo, de repente, para outro vídeo, assim, mas eu também não quero incentivar ninguém a não usar o coletor menstrual, então não sei se eu vou falar sobre isso. E aí eu queria, como vocês sabem, eu gosto muito que a pessoa entenda, eu gosto da didática, eu gosto dos detalhes. Aí eu fui num sexy shop para comprar uma pepeca de borracha que tivesse um furo no meio para eu ensinar na prática como colocar o absorvente interno. E quando eu cheguei nesse sexy shop, a dona do sexy shop estava lá. E aí a gente começou a conversar, eu falei que eu tinha um canal, ela falou que também tinha um canal, só que o canal dela era pequeno, o meu canal já estava grande ali também. E aí a gente pegou uma amizade, assim, e aí eu vi no caixa tipo um bomboniere cheio com os vibradores, que era uma cápsula bem pequenininha, que é um que tem até um fiozinho, ele era pilha, que tinha um fiozinho, um motorzinho ali que tu rodava e escolhia a velocidade, e ele era tipo, é um bullet, né? O bullet eu não tenho um bullet hoje, mas é tipo um batonzinho, um negócio pequenininho assim. Aí eu fiquei olhando assim, fiquei com um pouco de vergonha, e tava ali, R$19,90. Falei, eu vou levar um negócio desse, né, pra usar, de repente, tá. Comprei um bullet vermelhinho. Eu me lembro que depois eu fiz um vídeo sobre isso também, na época. Comprei o bullet e comprei a tal da pepeca para fazer o vídeo ensinando a introduzir e colocar certinho o absorvente interno. E olha que legal, né? Na época tinha gente que achava que colocava deitado, né? Tipo, a pepeca tá aqui, achava que colocava assim, não sabia que tinha que enfiar dentro, assim. Então foi muito bom o vídeo, assim. Desconstruiu muita coisa para as pessoas e para não ficar sentindo absorvente ali dentro e tal. Chegou o final de semana das minhas filhas irem para casa do pai delas, ele ainda pegava elas no sábado. E aí eu disse, bom, eu vou criar um momento para mim, um momento romântico para mim. E eu vou começar esse rolê de se tocar. Ai, gente, que loucura. Comprei, eu já tinha, comprei não, na verdade eu já tinha o hábito de usar lingerie de renda. Eu nunca, desde quando eu fui morar sozinha com 18 anos, eu já gostava de usar camisola de renda para dormir sozinha. Acho que a mulher, ela foi muito programada para ser um produto para o homem, né? Então ela só bota uma lingerie bonita se ela vai para um rolê íntimo. Ela só se depila se ela vai pro rolê sexual. Eu me depilo desde sempre. Eu acho que a única vez que talvez eu tenha um pouco de dificuldade de depilação, talvez na gravidez, mas eu me lembro até que na gravidez da Alexia, o Alex me ajudava a se depilar, porque me incomodava. Eu sempre gostei de estar depilada pra mim mesma. Eu sempre gostei de usar uma calcinha. Hoje eu tô numas calcinhas mais básicas, assim, mas eu usei muita calcinha de renda, sutiã de renda. Eu não sou da calcinha bege, não gosto da calcinha furada, porque é pra mim, entende? E eu acho que eu já não me via como um produto masculino como mulher, assim. Só pra vocês terem uma noção, ó. Esse aqui é quando eu tava grávida da Caroline. Essa aqui na foto é a minha filha Alexia, que faleceu. Olha a camisola do ensaio. Era minha. Era o tipo de roupa que eu gostava de ter em casa. E de renda, ó. Então, assim, eu gostava de me arrumar pra dormir, assim. Tinha uma época. Depois do autoconhecimento, isso se perdeu um pouco. Ai, que barriga. A gravidez dela foi bem bonita, né? Olha isso. Eu só não tinha essa conexão com o sexo e essa coisa de libido e por aí vai. Tinha libido, sim. Claro que me excitava em muitas relações, mas eu não tinha. Eu descobri que eu nunca tinha tido um orgasmo na vida quando eu conheci um vibrador, por exemplo, né? E eu achava que eu já tinha tido um orgasmo. Beleza. Preparei todo o meu momento, peguei um sutiã de renda que eu tinha, bem bonitinho na época, nem tinha silicone, nada ainda. Botei uma calcinha e aí preparei todo o momento. Minhas filhas foram, fechei a janela, fechei a porta e tirei minha roupa e fui deitar ali na minha cama. Olha as intimidades, né? Ai, eu já falei tanto disso na internet, é que meu outro canal foi hackeado mesmo. Eu não tenho problema, como eu disse pra vocês, né? O julgamento que vocês têm sobre isso é de vocês, não é meu. Eu tô bem confortável aqui pra falar disso. E aí, eu comecei a observar a minha cabeça e o meu corpo. E na hora, eu comecei a ficar com muita vergonha. Eu comecei a ficar muito envergonhada, mas muito. E eu falava assim, meu Deus, eu tô com vergonha de quem? Eu tô com vergonha do quê? Porque assim, eu tô aqui com a porta fechada, com a janela fechada, a porta chaveada, não tem absolutamente ninguém nesse quarto comigo e eu estou sentindo vergonha.
E aí eu comecei a perceber que ninguém me fazia sentir envergonhada. Mas as minhas crenças, o que eu tinha aprendido sobre aquilo, o que eu fui ensinada sobre aquilo, que a gente vai absorvendo, né? Fazia com que eu estivesse sentindo envergonhada. Beleza. Eu comprei o bullet antes de comprar o tal do pinto de borracha. Eu achei até que eu tinha comprado o pinto de borracha primeiro, mas não. E eu liguei o tal do negócio. O negócio começou a fazer um barulhão. Eu falei, gente, como é que eu me concentro com esse barulho todo aqui? E aí, aquele barulho, e eu não sentia nada, eu não sabia nem direito aonde colocava aquele bullet e tal. E aí, chegou um momento que eu encostei ali, né, no tal do clitóris, e aquilo foi aumentando uma sensação, e eu começava a ver aquele orgasmo se formando mesmo no corpo, vindo da perna, vindo dos braços. E falei, gente do céu, o que é isso? Para resumir, naquele dia eu tive 7 orgasmos. E eu nunca tinha tido um orgasmo na vida. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí ali eu comecei, nossa, então o prazer não tá na penetração, o prazer tá aqui em cima, não tá lá embaixo? Porque eu não senti vontade de penetrar nada, né? Eu achava que no começo era penetração e depois eu vi que ali tinha um negocinho que, né? Beleza. Fui de novo, né? Porque daí eu fiquei amiga ali da dona do sexy shop, a gente começou a conversar, ai, vamos gravar juntas, vamos não sei o quê, vamos fazer alguma coisa juntas e tal. E aí a gente gravou um vídeo com uma amiga dela que era especialista nessa coisa de clitóris. Vocês estão ouvindo o barulho bater? Pode bater, que eu não vou parar, gente. Não vou parar, porque eu tenho cliente depois, e aí eu não vou conseguir fazer esse vídeo depois, tem que aproveitar a inspiração. E aí a gente foi lá na casa dessa dona do sexy shopping, e ela tinha uma casa bem linda, assim, com uma banheira enorme, e aí nós gravamos nós 3 dentro da banheira. Eu, que tinha esse canal, o Papo Feminino, a dona do sexy shopping, e essa moça que tinha uma página no Instagram que era sobre clitóris. E ela começou a explicar no vídeo, né, sobre o clitóris, que não é só aquela pontinha, e ela tinha um clitóris de borracha, para mostrar como que era o clitóris, né? Toda essa parte dentro da vagina ali, da pepeca. E aí, o clitóris é aquela pontinha, tem 2 bracinhos e 2 perninhas embaixo, que fica ali atrás, né? E aí, nesse vídeo, ela explicava, né, que além daquela pontinha, né, se passasse o vibrador em volta, um pouco mais embaixo, ia pegar nesse clitóris que tem ali, que parece um bonequinho. E aí ela começou a falar, né, que o clitóris tinha não sei quantas mil terminações nervosas, se eu não me engano é 14 mil, com uma potência não sei quantas vezes maior do que o órgão masculino, e que a única função do clitóris era proporcionar prazer. Que aquele órgão no corpo da mulher não tinha nenhuma outra função, diferente do órgão masculino, que o prazer está acoplado ali no órgão dele, e que ele usa para outras coisas, que tem outras serventias, o da mulher não tem nenhuma outra função. Então, a função do clitóris é prazer, não tem relação com o negócio reprodutor, com o filho, nada. A gente poderia reproduzir sem o clitóris. E aí, eu fui ouvindo tudo que ela estava falando sobre a potência do clitóris ter mais prazer do que o próprio órgão masculino, né? E aí, quando eu voltei para minha casa, né, lá vou eu para as minhas reflexões. Eu falei, puxa vida, eu tô aqui me sentindo envergonhada porque eu comecei esse rolê de me tocar, de usar vibrador. Eu tô achando aqui que eu tô fazendo alguma coisa errada, pecando. Só que Deus, o criador de tudo que é, ele criou o corpo da mulher com um órgão que a única função desse órgão é prazer. E como assim a gente pode acreditar num Deus que ama sacrifício, que ama dor, que ama punição, se ele criou, não foi eu que botei aquele órgão ali, Deus criou um corpo que tem um órgão que a única função dele é prazer. Por que ali eu comecei a perceber o quanto essa crença de negar o prazer do corpo, negar a capacidade do corpo de sentir prazer, me associava à dor. O quanto eu tinha orgulho de ser a mulher fodona, a mulher que passa sacrifício. E eu comecei, aí, gente, vocês sabem como eu sou, né? Dali vai desdobrando uma coisa, vai desdobrando outra coisa, vai desdobrando outra coisa. Eu comecei a perceber meu comportamento. Eu falei, gente,
Eu nego o prazer e eu honro o sacrifício. É só tu observar. Quando eu parava, por exemplo, numa fila, aí alguém começava a contar uma história, eu já ia lá e contava a minha história triste também. Nossa, nem fala, porque eu perdi minha filha, porque não sei o quê. Eu tava sempre usando as minhas narrativas de dor pra contar uma história triste. E aquilo ali era, meu Deus, olha como eu sou uma coitada. O vitimismo, né? Como que a gente sabe que a gente honra um sacrifício? Quando a gente fica falando de boca cheia. Uma coisa é você contar a sua história, porque fez parte da tua história, é fato. Então eu não tô negando a minha história. Vocês sabem todo o desafio que eu vivi, só que uma coisa é você focar só naquilo ali e não querer transcender e ter medo de dizer que você tá bem, que você se recuperou, que você se levantou, porque senão você fica ali na pequenez ali a vida inteira. Então ali eu comecei a perceber o quanto eu negava o prazer e o quanto eu honrava o sacrifício. E que Deus nunca foi contra o prazer, porque se Deus fosse contra o prazer, ele não teria colocado esse órgão ali, que não tinha outra função a não ser prazer, e no corpo da mulher, que é tão reprimida sexualmente, que é tão assim, tipo, ai não, né? E é vista muitas vezes como um produto. Beleza, fui para essas reflexões aí do sacrifício, do prazer. E ali foi como se eu tivesse tido uma permissão para sentir prazer. Uma permissão para começar a ter uma vida mais prazerosa e menos dura e menos difícil, porque eu disse, Deus está conectado com o prazer. Eu acho que foi o humano, a cabeça, as crenças humanas que desconstruíram isso. Gente, que barulheira. Mas tá, vamos continuar. Beleza. Final de semana, entendi, aprendi, não conseguia me tocar quando minhas filhas estavam em casa. Chegou o outro final de semana que elas iam pro pai. Passou ali 12 dias, 15 dias, elas foram pra casa do pai e eu fui tomar café sozinha. Então, sempre que elas iam pra casa do pai delas, no sábado de manhã, ele já levava elas, ia pra um lado, eu já virava à esquerda, porque nesse bairro tinha uma padaria. Não tinha farmácia, não tinha mercado grande, mas tinha uma padaria. E aí eu fui tomar café, sozinha na padaria, pedi meu negócio, sentei lá na mesinha. Nisso, na mesa da frente, do lado direito, tinha uma senhora também tomando café sozinha. E aí ela olhou pra trás e ela falou assim, você tá sozinha aí? Aí eu falei, sim, você não tá esperando ninguém? Eu disse, não. Aí ela assim, vem cá, senta aqui comigo. Bem despojada a mulher. Fui lá, sentei com a mulher, que a senhora tinha 75, 76 anos. Tava ali tomando cafezinho sozinha dela, comecei a conversar. E na frente dessa padaria era um cemitério, lá no bairro Espinheiros, em Itajaí. Ela assim, meu marido tá enterrado aqui, ó, esse traste. Aí ela começou a falar do marido dela, porque, gente, não adianta, né? Quem tem alma de terapeuta vai entender. A gente não precisa falar nada para as pessoas começar a falar da vida delas pra gente. Parece que elas sentem um conforto, assim, e eu acho que eu tenho essa alma muito livre, que as pessoas, sem julgamento, que eu digo, né? Porque as pessoas chegam pra mim, gente, eu tenho muita cliente que é garota de programa, eu tenho muita cliente que já fez coisas que a sociedade julga e elas se sentem confortáveis pra falar pra mim essas questões que elas vivem, sabe? E aí a mulher começou a falar, esse traste tá enterrado ali, ó. Fiquei não sei quanto tempo casada com esse homem, passando trabalho, e eu vou te dizer, tá? Só comecei a viver depois que esse homem morreu. Esses dias, meu filho foi abrir meu guarda-roupa, o meu pinto de borracha pulou do guarda-roupa. E ele assim, que isso, mãe? Ela assim, eu não mandei tu fuçar nas minhas coisas. Me deixa. Aí eu ouvindo aquilo, quieta, porque eu tava no começo, e como é frequência, né? Como eu tava andando nessa direção, tudo à minha volta foi atraindo pessoas, situações, e foi me levando a vida para os lugares, isso é muito lei da atração, que estão alinhados com aquilo ali. Eu sabia que naquele momento da minha vida eu estava aprendendo sobre o autoconhecimento do meu corpo, né? Porque a gente está num corpo, a gente tem que conhecer como funciona a nossa mente, como funciona o nosso corpo, a necessidade dos nossos corpos. Ela assim, menina, sim, agora eu tenho vibrador e é pela frente e é por trás, eu tenho pinto de borracha, eu tô vivendo a vida do Neida. Eu não comecei falando, nossa, hoje eu comecei a... Não, faz pouco tempo que eu li um livro, eu não falei nada, eu juro pela minha vida aqui. Aí ela assim, guria, quando eu tava casada com ele, parecia que eu não era nada.
quando chegava na hora do sexo, né? Ele nem me dava um beijo na boca. Ele simplesmente botava pra dentro, gozava e saía. Sem contar que um dia eu fui atrás dele, cheguei lá, ele tava ela usou o termo prostíbulo, mas era tipo esses lugares que tem, né? As garotas de programa. Cheguei lá, guria, as meninas tudo com umas lingerie, toda de renda, toda cheia de coisa. Ela assim, então é isso que ele quer, né? Ele quer uma lingerie de renda, ele quer essa coisa arada toda, então é isso que eu vou fazer. Ela disse, fui lá, comprei uma lingerie de renda, comprei tudo, botei, fui lá pra cama esperar ele. Quando ele me viu, esse homem ficou doido e disse, arranca isso agora. Ele rasgou a minha lingerie, ele jogou a minha lingerie fora e ele não deixou eu ter uma lingerie. Quando ela falou... Aí vocês sabem, né? A minha cabeça... Quando ela falou aquilo, eu falei, cara... É por isso que as mulheres reprimem também essa questão da sexualidade. Por quê? Porque a mulher que gosta de sexo, a mulher que usa uma roupa mais... É uma mulher vulgar, não é a mulher pra casar. A mulher pra casar é a mulher... Como é que é o nome daquela música? Amélia, né? É a Amélia que lava, que cozinha, que tá ali para cuidar desse marido, né? Aí se a mulher, ela é um pouquinho mais ousada e se ela assume que ela gosta de sexo, aí ela já é a mulher da vida, ela já não é a mulher para casar. E como a mulher, ela foi programada, né? Se a gente olhar ali, por exemplo, Bridgerton, tudo que eu assisto, gente, eu fico analisando como eram as coisas do inconsciente coletivo que pode ter, né? A mulher, ela foi programada para ser escolhida, né? Então tem muitas mulheres ainda que elas vê o homem, né, como alguém que estivesse comprando ela com aquele dote, né? Ele paga, ele dá a vida para ela como se fosse o dote que ele paga para receber ela, né? Então a mulher por muito tempo ela foi programada para isso, para ser escolhida, para casar, e ela tem que se comportar de determinado jeito para ser escolhida para casar. Então tem alguns episódios de Bridgerton, né, que elas estão lá aprendendo a bordar, aprendendo a ser a mulher, a Amélia, para ser a mulher, né, digna de ter um casamento. Então, se essa mulher ela já é mais ousada, aí essa mulher já entra na caixa da mulher da diversão, só do momento de prazer. Então, isso me fez perceber que a mulher, ela quer casar, e para ela casar, ela tem que negar a sexualidade dela, porque se ela demonstrar um pouquinho mais ousada, se ela transar num primeiro encontro, ou se ela, tipo, hoje eu não me sinto usada na hora do sexo, mas eu já fui uma pessoa que eu me senti usada. Por quê? Porque eu não vou lá para dar para ninguém quando eu vou pro sexo, eu vou lá para receber prazer. Então, quando você tem essa mentalidade de que a mulher foi feita para proporcionar prazer para o homem, ela já vai para o sexo ali como um objeto de uso, ela tá indo lá a serviço do outro, né? Agora, quando eu virei essa chave de dizer, cara, eu não tô indo para o sexo a serviço de ninguém, é uma troca equilibrada. Eu não estou indo para dar, eu estou indo para receber prazer. E se eu estou indo receber algo, eu não tenho como ser usada, porque eu também estou me beneficiando daquilo, entendeu? Então, eu comecei a ver isso, eu comecei a perceber que a mulher, ela era esse objeto de prazer, que o homem, ele condena a mulher que ela transa no primeiro encontro e que ela é mais desenvolvida ali, que ele quer aquela mulher que é controlável, aquela mulher que é submissa, aquela mulher que aceita todas as coisas. E ali, gente, eu já comecei a entender por que eu tinha reprimido essa questão do prazer, por que eu tinha reprimido essa questão sexual, por que eu tinha vergonha, né? Porque no fundo a gente foi programada para ser ali a tal da Eva, enfim, não uma Lilith da vida, né? Meio que aquela presença de Anitta fala um pouco disso assim também. Daí, minha gente, aquilo ali gerou uma outra reflexão na minha cabeça, e aí cheguei em um momento que eu falei, tá, quero começar a sentir prazer sem depender do tal do vibrador. Comecei a querer conseguir fazer a tal da siririca e querer sentir, ver se eu conseguia produzir um orgasmo só com os dedos. E comecei, e mexe aqui, e mexe ali, e vai, a mão cansando, o dedo doendo. Falei, gente, que difícil. Aí a minha amiga falou, assiste uns vídeos, bota um pornozinho. Eu digo, gente, parece linguagem de homem. Na minha cabeça era um universo muito assim. Eu digo, gente, olha que ponto que eu cheguei. Fui botar um vídeo de sexo. E aí eu não conseguia ficar excitada com aquilo.
não conseguia ficar excitada, e eu via aquilo ali, pra mim soava tudo como uma coisa muito falsa, e era uma gemição, e umas caras, e umas bocas. Eu dizia, gente, isso aqui não é prazeroso, eu não consigo ver prazer nisso aqui. E eu não conseguia ficar excitada vendo aqueles vídeos. Olha as nossas intimidades, né? Eu não conseguia ficar excitada vendo aqueles vídeos ali de pornô, de sexo homem e mulher. Aí tinha embaixo ali um vídeo que era sexo lésbico a 3. E aí eu cliquei no vídeo e abri o vídeo de sexo lésbico a 3. E aí quando eu olhei aquele vídeo, eu falei, gente, aí tinha uns beijo de beijo, assim, sabe? Tinha carinho, porque eu não gosto de puxação de cabelo, tá, gente? Se puxar meu cabelo na hora do sexo, eu vou chorar. Não vem com tapa, não me bate que eu choro. Eu não gosto de nada disso. Eu sou uma pessoa que eu gosto do sexo bem... Claro que eu gosto de posição e tudo, mas não gosto de puxão de cabelo, não gosto de bater, não gosto que me chame de nada, de nada, de vagabundo, não gosto. Não tem essas coisas. Inclusive, não é o meu rolê. Então, talvez por isso que eu não gostei dos outros vídeos que eu via. Aí eu comecei a ver aqueles vídeos ali, né? As meninas ali se beijando e se tocando, e se acariciando. Aquilo foi me deixando excitada. E aquilo foi me deixando excitada, e aí eu fui me tocando, e eu falei, E aí eu consegui chegar no orgasmo sem o vibrador. Só que é um orgasmo mais gostoso sem vibrador, porque ele demora mais para se formar, e aí tu sente, né, todo aquele processo se formando no corpo mais devagar, e era muito gostoso. E aí, e mais demorado também, assim, o clímax, o êxtase e tal. Só que eu só conseguia sentir prazer quando eu via o momento íntimo das garotas. Aí eu pensei, meu Deus, eu não acredito. Agora, será que eu sou lésbica? Comecei a pensar que eu era lésbica. Eu falei, gente, eu acho que eu sou lésbica, porque eu não gosto de ver vídeo de homem e mulher tendo um momento íntimo. Eu gosto de ver as meninas tendo um momento íntimo. E eu disse, meu Deus, eu acho que eu sou lésbica. Agora, mais uma coisa pra eu ter que assumir, mais uma coisa pra eu ter que sustentar. Como é que eu vou falar isso para as minhas... Olha, eu já queria um drama, né? Porque se tem um sobrenome, meu sobrenome podia ser dramática. Um drama. Eu falei, meu Deus, mas será? Porque eu só gostava de ver os vídeos das mulheres e eu comecei a achar que eu era lésbica. Aí eu comecei a refletir. Eu falei, gente, mas tu tem desejo por mulher? Quando tu vê uma mulher na rua, tu sente atraída? Não. Então por que eu só só desperto prazer quando eu assisto vídeo de mulheres se beijando e tendo esse momento íntimo, né? Aí eu disse, tá, vou fazer outros experimentos. Aí eu fui tentando mapear o que naquele vídeo das meninas fazia eu me sentir excitada. Eu falei, não é o fato de ser 2 mulheres ou 3 mulheres. É o beijo, é o abraço, é aquela coisa. Aí eu comecei a pesquisar. Sexo caseiro, de pessoas normais, tendo relações normais. E aí eu achei meu Deus, aquele cara era muito incrível. Era um cara que pegava, mas ele abraçava a mulher, e ele nossa, que homem Aí aquele vídeo, eu disse, gente do céu, eu queria um homem desse, gente. Eu comecei a me ver desejando coisas que antes eu não desejava. Aí eu falei, nossa, que incrível isso aqui. Eu falei, é porque não é o fato de ser 2 meninas. É o fato do beijo, da conexão. Isso era importante pra mim. E aí foi um outro período da minha vida. Aí chegou um momento que eu falei, nossa, não preciso. Aí eu tive a fase também de dizer, eu não preciso agora de homem pra mais nada. Se agora eu já tô sozinha, agora eu já consigo chegar ao orgasmo, agora que eu tenho um vibrador, meu Deus, agora mesmo que eu não quero casar, eu não quero ninguém, eu não quero mais me relacionar, eu tava me achando super poderosa, né? E aí foi indo, eu acabei, naquele momento eu não li o outro livro, terminei aquele, aí eu pensei em ler os 50 Tons de Cinza e não li, depois que eu fui me abrindo mais, porque não foi uma jornada rápida, assim, da minha vida, mas eu tive a fase, assim, de tipo, agora eu não vou mais, não preciso ficar com ninguém. Só que daí, o tempo foi passando, eu não tinha o hábito, barulhos, eu não tinha o hábito de usar sempre o vibrador, assim, até hoje, eu não sou uma pessoa, tem semanas que eu nem uso, assim, não sou uma pessoa que eu tenho uma necessidade de toda semana usar, mas eu gosto quando eu tenho pelo menos uma vez por semana esse meu momento íntimo comigo, né, esse momento de alto prazer.
E aí, chegou um tempo, o tempo foi passando, daí eu fui para Camboriú, aí eu e o meu ex-namorado voltamos, né? Era aquele relacionamento ioiô e tal. A gente viajou e a nossa viagem não estava rolando muito. No terceiro dia de viagem, a gente também não tinha se conectado, e aquilo já era um pouco importante para mim, essa questão sexual. E aí teve a troca de guarda, eu fui para São Paulo também não beijei na boca, não fiquei com ninguém. E aí quando eu fui morar no hostel aqui em Balneário, em 2021, final de 2021, que daí que eu fui me abrir para ficar com pessoas, sem essa necessidade, porque eu vi que esse processo de autoprazer, essa compreensão de que a gente foi programada para ser escolhida, tudo isso virou uma chave dentro de mim de onde estavam as minhas carências e de como eu ia para uma relação, né? Eu preciso ser escolhida na noite, até a questão da beleza, assim, porque muitas vezes eu me sentia um troféuzinho do cara querer ficar porque, ela é bonita. E isso fazia com que eu me sentisse ainda mais um produto, né? Então, tinha várias coisas, assim, que eu fui percebendo que eu tinha em conflito comigo. E aí, quando chegou nessa época de 2021, foi quando eu comecei a me abrir. Lá em São Paulo eu já tinha morado em hostel, mas eu não tinha ficado com ninguém. Eu tava bem fechada, assim, porque eu tava muito na vibe do masculino, né? Muito nessa vibe do trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí depois eu comecei nessa jornada de novo, de me autoconhecer. E aí quando eu fui pro hostel, foi um período que eu tava ali sem meu vibrador, né? Porque não ia usar o vibrador no quarto coletivo. Mas que eu comecei a ficar sem aquela... Ali eu percebi que eu já não tinha mais aquela necessidade de ficar com alguém e esperar oi, bom dia, oi, não sei o que, sem esperar nada, sem nem querer dar o meu telefone. Ali eu vi que eu tinha uma capacidade de viver ali um momento íntimo, um sexo casual, sem estar naquela carência e naquela dependência de, será que vai me usar? Não, tipo assim, eu gosto... um pouco antes disso, bem lembrado. Eu comecei a perceber que não era só o orgasmo pelo orgasmo. Eu comecei a perceber que eu sentia falta de beijo, que eu sentia falta de abraço, e que, o vibrador leva a gente ao orgasmo com muita rapidez, muita velocidade, e é bom esse momento de alto prazer, mas eu comecei a perceber que ser abraçado é gostoso, beijar na boca é gostoso, e isso o vibrador não pode nos proporcionar. Então eu comecei ali a ressignificar a relação, o relacionamento homem e mulher, e os benefícios do toque, da pele, do abraço, do estar junto ali, sabe? Então, foi nesse período que eu já estava nesse rolê, isso lá em São Paulo, só que em São Paulo eu ainda era invisível para os homens, porque eu ainda estava muito na energia masculina, eu saía, mas me tiravam para dançar, mas eu não ficava com ninguém, não tava ali, né? E aí foi quando eu vim para Balneário, que daí tinha lá o arquétipo da sereia naquele hostel, que eu me abri mais para conhecer pessoas, e ali nesse movimento de conhecer pessoas, de beijo na boca, né, de tipo, vamos jantar, né, de receber um convite, teve um lutador que eu fiquei que me convidou para ir na luta com ele, a gente foi de mãozinha dada, bem namoradinho, e para Daniela do passado, aquele convite já ia ser motivo para eu mudar para a cidade dele e já querer um relacionamento, um casamento, só porque ele tinha me convidado para ir na luta, e a gente foi de mãozinha dada ver a luta e voltar e tal. E eu não fiz questão nenhuma, não quis, né? Não, ele pediu o telefone, eu dei meu telefone, ele me deu oi, mas assim, eu não queria relacionamento, assim, eu tava muito vivendo esse momento de lidar com uma carência que eu sabia que eu tinha, porque toda pessoa que eu ficava, parecia que eu tinha que ser a escolhida, eu tinha que ser perfeita, e parece que era a pessoa que me escolhia, né? E ali eu entendi que eu também escolhia. E aí eu vivi esse momento no hostel, que foi um momento que toda semana, porque eu escolhi morar no hostel para me relacionar, para receber pessoas na minha vida, para trabalhar a minha dificuldade com controle, porque eu sempre morei muito tempo sozinha. E quando você mora sozinha, né? Você bota o negócio aqui, tá aqui. Você bota o negócio na geladeira, tá aqui. Você quer silêncio, tirando os vizinhos, você vive em silêncio. Você não tem que conviver com as outras pessoas e a dinâmica das outras pessoas. Então, quando eu fui pro hostel, foi justamente com esse intuito de praticar esse autoconhecimento e de lidar com o meu lado controlador num ambiente coletivo, num ambiente onde pessoas acordam cedo, pessoas falam alto, pessoas tocam música, falam de assuntos aleatórios. Então eu queria experimentar e desenvolver uma capacidade de viver no coletivo e também de receber pessoas. Então eu fiz trilha no hostel aqui em Balneário, eu gravava de manhã, ia caminhar na praia, tomava banho de piscina, que eu morava no hostel que tinha piscina.
A gente ficava ali no hostel, eu conheci o primeiro homem trans ali, né, que trabalhava ali. Eu disse, nossa, se tu não me falasse que tu era um homem, que tu nasceu no corpo de mulher, eu nem sabia, né? Aí eu me lembro que ele me mostrou as fotos, foi muito legal. Não que a gente ficou, tá? Porque eu fiz muitos amigos ali, as pessoas que trabalhavam no hostel. Aí eu descobri que tinha gente que morava no hostel de graça em troca de servir o café da manhã ou de prestar algum serviço. E tinha gente que viajava o mundo, né, trabalhando 4 horas e conhecendo cidades. Então foi um período assim de conhecer pessoas, e o feminino, né, recebe. Então foi um período que eu recebi pessoas na minha vida. Foi muito legal, inclusive esses dias eu estava pensando, né, em passar algum momento no hostel para ver como que seria a Daniela de hoje no hostel, como que seria me relacionar, trocar, conhecer gente. Então nem sempre era sobre ficar com alguém, mas todas as pessoas que iam para o hostel, elas iam embora. Então elas estavam ali para turistar. E eu escolhi morar ali justamente para viver essa troca de pessoas. Teve um cara que veio de Miami, aí a gente conversou muito. O sonho dele era morar no Rio de Janeiro. E ele era apaixonado pelo Rio de Janeiro, falava português assim com um pouco de dificuldade. E aí eu fui ficando com pessoas, e ali foi um momento, sim, que eu vivi sexo casual sem me sentir usada. Porque todo esse meu período de desconstrução me fez perceber que eu não era um produto e que eu não estava indo para nenhuma relação dar nada para ninguém. Eu estava indo para receber. Então, isso fez com que eu também me sentisse beneficiada com o sexo. Porque na minha cabeça hoje, sexo não é mais uma coisa de homens. Sexo é uma coisa de pessoas. Pessoas que têm carne, osso, né, que têm um corpo, e que quando a gente nega o prazer, a gente nega o corpo, nega a vaidade, que eu tinha também essa coisa, né, ai, a pessoa que cuida do corpo, ela é fútil, a pessoa que se maquia, ela é fútil, a pessoa que cuida da beleza, ela é fútil. Na verdade, quando você nega o corpo, você nega o dinheiro, você nega a matéria, você nega a beleza, você nega as coisas terrenas, né? E a gente está numa experiência terrena. Então é meio contraditório você dizer que você quer uma vida com material, próspera e tal, se você nega as coisas que envolvem essa questão material também, assim. Então ali foi um momento de integração também dessa questão de não me sentir tão fútil porque eu me arrumava. Isso foi um outro processo bem desafiador, assim, porque eu percebia o quanto eu achava meio fútil quando eu comprava uma roupa e tal, porque eu queria só cuidar das coisas espirituais, né? Eu queria só, meu Deus, viver lá fora da Terra, mas a gente está na Terra e a gente tem que ser espiritual e tem que integrar todas as coisas. Então, ali naquele 2021 foi um período que eu percebi o quanto eu tinha amadurecido emocionalmente e o quanto eu já não me sentia naquela necessidade de ser a perfeitinha para ser escolhida, e que para mim estava tudo bem, tipo, ir no cinema com uma pessoa e depois não ver mais ela, e que eu só queria viver aquele momento e que podia ser muito gostoso. Aí naquele período também teve uma guria que ela começou, ela assim, eu queria tanto ficar contigo, e ali eu tive certeza, eu digo, gente, não, realmente eu não sou bi, eu não tenho atração nenhuma por mulheres, assim, não teria problema hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, de assumir isso, olha, eu gosto de homens e gosto de mulheres, mas eu realmente não gosto. Eu realmente gosto de homens mesmo. Eu tenho o meu corpo, o meu desejo, meu apetite sexual, e até com homens mesmo, assim. Então foi um período, assim, uma jornada um pouco longa, que começou, eu acho que em 2018, quando eu tinha 34, acho que foi 2018 que eu tinha 34 anos. 2021, emocionalmente eu já estava mais bem resolvida. Hoje eu também não tenho esse problema de sexo no primeiro encontro, e me julguem, fiquem à vontade, né? A sociedade está aí para isso. E cada julgamento é só sobre como cada pessoa acha que deve ser a própria vida. Eu só não tive isso com um rapaz lá que eu saí, porque não rolou, não tinha química, não tava mesmo para aquilo. E bom também saber que eu posso escolher se eu quero, se eu não quero, e não ficar refém da sociedade. Aí eu não vou transar no primeiro encontro porque as pessoas vão me julgar sem vergonha. Problema delas. Se eu sentir vontade, por que não viver um momento, receber prazer, beijar na boca, receber um abraço? Isso é delicioso. Isso o vibrador não me proporciona. Mas eu confesso que eu não sou uma pessoa que eu tenho uma necessidade de ter isso, né? De ter alguém me abraçando, me tocando toda semana. Claro que eu adoraria ter alguém ali. Tipo, como é que se fala? PF, pinto fixo, enfim, não sei. Ter alguém que você sai de vez em quando.
e que você tenha esse momento íntimo, eu adoraria, mas eu tenho preguiça de relacionamento, de aplicativo de relacionamento, onde eu talvez poderia conhecer essa pessoa. Eu poderia com aquele rapaz que eu fiquei, mas faltou uma química, assim, então eu acho que química é uma coisa que bate, né? Enfim. Só que foi assim que começou a minha jornada, e hoje eu não sou uma pessoa que tem o hábito de ler esses contos eróticos. Tem eu ganhei até de uma aluna um box de 4 livros, que é Peça-me o que quiser. É um livro bem gostoso também de ler, que é sobre essa questão ali, né, e é um livro mais ousado até, as histórias, troca de casal, tem umas coisas assim bem legais. E hoje, quando eu leio esse tipo de conteúdo, eu já não me sinto mais fútil. Hoje eu já não me sinto uma mulher piranha, assim, como as pessoas gostam de julgar. Hoje eu não tenho problema de dizer que eu não tenho problema com sexo de primeiro encontro. Hoje eu não me sinto usada em nenhuma transa, porque se eu escolhi fazer aquilo ali, foi eu que escolhi, eu não sou nem uma criança, né? Não tô sendo obrigada a nada. E eu não tô ali também para ser um produto, eu tô ali para receber prazer, então eu tô ali a meu serviço também. E hoje eu gosto de receber prazer. Então é bom poder assumir isso, sabe? Eu gosto de receber prazer. Quando, né, a gente não vai sair também transando com desconhecidos, mas se quiser também, cada um cuida da sua vida, né? Mas eu tenho esses meus momentos de alto prazer com os meus vibradores. E eu hoje sou muito bem resolvida com isso, assim. Mas nem sempre foi assim. Eu acho que foi uma jornada muito longa, de muita desconstrução, de muita reflexão, para conseguir pensar com a minha própria cabeça, ao invés de pensar com a cabeça dos outros. Eu não tenho medo que a minha avó veja esse vídeo, eu não tenho medo que as minhas filhas, depois ali adultas, assistam esse vídeo, eu não tenho medo que meus tios assistam esse vídeo, porque essa é quem eu sou. E se eu tiver medo deles, eu tô negando uma parte minha que é muito importante para mim. Então eu acho que o autoconhecimento ele só serve pra gente ser capaz de se apresentar para o mundo. Olha, isso aqui é quem eu sou, e se você gosta de mim assim, beleza. Se você não gosta, fica à vontade ali para se retirar. Então hoje eu aprendi a sustentar a minha personalidade. Eu sei que talvez eu vou encontrar vizinhos no elevador e vão dizer, meu Deus, essa é a menina que tem um vibrador e que não sei o quê. E aí eu vou dizer, a sua mulher também devia ter um. Porque, meu Deus, barulho. Porque foi tanta coisa que se desdobrou na minha vida depois dessa relação com o meu corpo mudar. Eu sinto que eu parei de reprimir muita coisa e eu comecei a me abrir para receber prazer. E isso, quando a gente fala de receber prazer, não é só a nível de orgasmo. Não é só a nível de orgasmo, né? É a nível de tudo na vida, né? Um jantar é prazeroso. A minha vida, eu comecei a fazer escolhas mais prazerosas. Vou tentar falar mais pertinho. Eu comecei a viver coisas mais prazerosas. Quando eu dei legalidade para o prazer, quando eu autorizei o prazer do meu próprio corpo é capaz de sentir, eu comecei a viver, encontrar o que era prazeroso para mim, ver o sol nascer, né? Eu fiz uma trilha numa madrugada para ver o sol nascer lá no morro, acho que é o Morro do Careca, não é o Morro do Careca. Tem um morro aqui em Balneário que eu fui fazer uma trilha com o pessoal, nunca tinha ido, eu sou fresca pra caramba, eu sou fresca com perna longo. Meu Deus, eu era mais fresca, eu fui reclamando, eu digo, mais um pouco eles me jogam daqui, aí a gente se pendurou numa corda que tinha lá em cima, né? Eu comecei a ir ver a lua à noite, na madrugada, naquela época do hostel, na praia, e eu ficava lá admirando a lua cheia, um céu de lua cheia na praia. Eu comecei a tirar minha cabeça só de trabalho, sacrifício, luta, correr atrás de dinheiro, e eu sinto que eu comecei a dar legalidade para receber o que é prazeroso da vida, né? O prazer de comer uma boa comida, né? O prazer de assistir um bom filme, de ir num teatro. Então eu sinto que quando você dá legalidade para algo, né? Tudo que tá ali naquele campo, naquela frequência, começa também a te acompanhar. E é isso, gente. Essa foi a minha jornada. Eu sou muito grata por eu ter essa maturidade de não fechar minha cabeça, por ter lido aquele livro e perceber todos os preconceitos que eu tinha sobre isso, sobre olhar como eu me sentia, né, a futilidade e todos os desconfortos, e me sentir suja e sentir que aquilo ali não era para mim, mas que era uma coisa de homem, e perceber que não, né, porque a gente foi treinada para ser esse objeto, mas eu não sou um objeto, né? E eu sou uma pessoa que também escolho, que também recebo prazer, e hoje sim gosto de sexo, hoje gosto, né, de sentir prazer, gosto de beijar na boca, gosto de abraço, não sou dependente disso, mas eu gosto.
E é bom poder admitir isso sem me sentir menos ou sem sentir que eu sou alguém que precisa ser menosprezada pela sociedade, né? Hoje eu tô muito bem resolvida com isso. E o intuito desse conteúdo, que provavelmente não vai ter monetização, é justamente porque vocês sabem que eu amo liberdade. E tudo que gera liberdade, dinheiro, trabalhar de onde você quiser, ou de você conseguir assumir quem você é, isso é uma atitude de liberdade, você ser quem você é e não ficar refém de uma sociedade com medo de ser julgado. Isso tudo é liberdade. Eu acho que quanto mais eu assumo quem eu sou, quanto mais eu assumo o que eu acredito, né, essa configuração das minhas filhas, como a nossa família eu acho que mais legalidade, permissão de alguma forma, eu posso inspirar outras mulheres a viver isso também. Então eu só pude também ter essa abertura sexual, porque eu tive uma amiga que já estava aberta sexualmente para isso. Então, se ela não chegasse no meu campo, eu talvez nunca estaria vivendo isso e teria deixado de viver tantas coisas legais que eu vivi nesse sentido da minha vida, assim. E isso me trouxe uma maturidade, assim, muito grande. É muito bom ver um corpo vivo, sabe? Antes, era como se eu estivesse habitando um corpo morto. Sexo para mim era um pouco de sacrifício dentro de um relacionamento, às vezes. E hoje, eu poder tá num corpo que eu sinto esse corpo vivo, eu sinto o prazer no meu próprio corpo, eu sinto esse corpo aceso, eu sinto a minha libido fazendo parte da minha vida, e isso é maravilhoso, assim, né? Porque a libido é a energia da criação, essa capacidade de criar, né, que dá vida às coisas. E eu me sinto muito mais viva desde que eu fiz as pazes com esse lado que foi reprimido e por conta, né, de questões sociais. Então, que eu possa também trazer, né, levantar aí uma pulguinha na cabeça de alguém, que você se dê essa permissão do alto prazer, né, de ser capaz de produzir, de gerar prazer, e que você possa ressignificar que quando você vai para uma relação sexual, você só vai se sentir usada se você estiver lá como um objeto para gerar prazer para alguém. Mas se você entrar numa relação sexual, não como um objeto, mas como uma mulher que merece receber prazer, como um homem, né? O homem já está acostumado, que tudo é para ele. Mas como uma mulher que está indo lá para receber prazer, não está indo lá para dar nada para ninguém, mas está indo para receber, né? Porque a mulher tem que dar. Não, a mulher vai lá receber. A mulher que dá é a mulher do masculino, né? A mulher que recebe é a mulher do feminino. Entrar num sexo, não tô aqui para acabar logo, tô aqui para receber prazer. Eu tenho certeza que dificilmente você vai se sentir usada se você ir para uma relação sexual desse lugar. Certo? Então é isso. Me contem se vocês gostam de vídeos assim, que eu posso trazer também se vocês querem saber fazer tour pelos vibradores e qual que eu gosto mais. Eu não fui, como eu disse, eu não experimentei muitos, mas esses dois aqui estão bem legais, perto de outros 2, 3 que eu já tive. Então posso fazer um vídeo também sobre isso. Se inscrevam por aqui e a gente se vê em breve nos próximos vídeos.